Então, bom dia. Hoje é dia 6 de outubro de 2021 e nós estamos aqui nas aulas de metodologia da pesquisa em dança. E hoje temos um encontro síncrono. Estamos abertos aqui às dúvidas de vocês. Eu estou fazendo alguns comentários sobre o formulário diagnóstico. Peço para quem ainda não respondeu, por favor, responder. Eu vou colocar no chat o link novamente. Porque pode ser que tenha alguém que não viu. Está aí no chat o link do formulário, que eu preciso que todo mundo responda. E já de cara, pode. Mas, assim, seria melhor responder agora, porque eu preciso ter um pouco mais de noção da turma. Eu vou dar agora uns minutinhos para vocês responderem. Tá? Por favor. É rápido, não é uma coisa difícil. Uma coisa que eu observo aqui, dando uma olhada nessas respostas do formulário diagnóstico, é que a turma é bastante heterogênea. Pelo menos das respostas que chegaram até agora, que foram 9, a gente tem na turma... Bom dia, Jonathan. A gente tem na turma tanto pessoas que têm bastante experiência com metodologia de pesquisa, pessoas que já fizeram outras graduações e pessoas que não têm experiência, que não conhecem a temática. Então, como é que a gente vai trabalhar? Ah, não, tudo bem, Jonathan, tem gente que ainda nem respondeu, não tem problema não. Eu só estou pedindo para responder logo, porque ajuda até nessa aula de agora, a gente responder algumas questões que são importantes para vocês. Então, o curso em si, ele vai funcionar mais voltado para quem não tem a menor experiência, não tem conhecimento. Então, ele está bem introdutório, eu já tinha desenhado ele assim. Quem já tem... Obrigada, Jennifer. Quem já tem experiência vai trabalhando e, enfim, eu acho que a gente vai ter um aproveitamento maior desses encontros síncronos com as pessoas que tiverem mais dificuldade. E isso não é nenhum problema, a gente vai trabalhando dessa maneira. Obviamente que quem já também conhece pode ter uma porção de dúvidas em relação a como escrever ou aos seus temas. Outra coisa que eu vi aqui também, tem uma coisa que acontece muito quando a gente vai pesquisar em dança, que eu falo isso nos vídeos que eu gravei, que estão lá no NEAD, às vezes, é porque são os limites da pesquisa em dança. Existem coisas que a pesquisa em dança consegue abarcar, e existem outras coisas que a pesquisa em dança tem limites. A gente pode falar sobre temas relacionados a outras áreas? Com certeza. Mas, por exemplo, eu vi várias pessoas querendo falar sobre a saúde mental das pessoas da área de dança, dos dançarinos, dos estudantes da área de dança, durante o período de pandemia. Saúde mental é um tema de grande complexidade relacionado às áreas de ciências da saúde. Nós podemos falar sobre isso de uma forma muito mais superficial, a não ser que alguém aqui tenha interesse em ser psicólogo
psiquiatra, médico, biomédico, a gente não tem legitimidade para falar sobre isso. Isso é complicado. Da mesma forma que, assim, falar sobre intolerância religiosa, a gente pode falar? Pode, mas a gente também não tem a mesma legitimidade de outros cursos. Por isso é importante a gente focar nos temas que tem a dança como foco principal, né? A gente pode inverter a ordem, por exemplo, dizer de que maneira a dança auxiliou a manutenção da qualidade de vida e também a saúde mental de quem dançou durante a pandemia. Isso é um exemplo que eu estou dando. Do mesmo modo, como eu estava sugerindo para a Alessandra, a gente pode também utilizar, por exemplo, danças como samba, numa perspectiva de combater a intolerância racial nas escolas. Isso a gente pode fazer também. A gente pode utilizar a dança para falar de intolerância religiosa também, muito mais numa perspectiva da própria dança. Por exemplo, as danças de orixá, elas podem vir numa temática nesse sentido. Ok? Então, agora, eu vou abrir para vocês falarem. Ó, já temos 11 respostas. Vou dar uma olhada nas respostas novas que eu ainda não vi. Estou pedindo que todo mundo responda esse formulário. Oi, Cíntia, bom dia. Bom dia. Bom dia, moçada. Bom dia, Eu tô Edson. no teatro, amor. Tô no teatro que eu tô em Olha, montagem. Olha, que teatro, gente, legal! como é que é? Gente, que delícia! É. Então aí eu me enrolei, não consegui responder o formulário. Eu sei Tudo que você bem, precisa dele para o planejamento. Eu vou tentar responder aqui e tá, qualquer coisa também eu vou falando. tá bom. Que teatro é esse, Edson? Esse é o Newton Rossi, é um teatro Ah, lindíssimo. O teatro aqui do Sesc. Olha essa plateia. é o da Bom, foi Ceilândia, assim, né? né? É, É o de Ceilândia. Muito legal. é o de Ceilândia. Agora na sexta-feira a gente faz a gravação, a transmissão ao vivo do Vazio é Cheio de Coisa pelo Sesc Giratório, pela Ó, plataforma Cena. Então aí a legal. gente começa a montagem hoje para sexta-feira transmitir às 8 horas da noite. Muito bem, parabéns. Beijos. Tô aqui. Beijo. Tá bom. Então, estou aqui dando uma olhada nas respostas novas. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? O microfone está aberto. Então, vendo as novas respostas, é isso que eu estava falando aqui. A gente tem uma turma bastante heterogênea. E aí, outra coisa que eu observei é que as pessoas não conhecem as linhas de pesquisa. Eu vi, Vani, as linhas de pesquisa, as pessoas não, algumas pessoas conhecem, outras não, as linhas de pesquisa da licenciatura em dança. Então, eu vou projetar aqui e a gente vai ver isso agora. Professora, é porque eu ainda estou preenchendo o formulário, que tu disse que tu ia dar um tempo. Oi? Tu Tá. disse, tu disse que ia dar um tempo para preencher o formulário, porque teve gente que não preencheu. Um tempo aqui Tá na bom, sala. então eu vou esperar mais 10 minutos Ótimo. para vocês continuarem o preenchimento do formulário e em seguida eu vou apresentar as linhas de pesquisa.
Alguém mais quer falar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? O Jonathan falou que a dúvida dele era essa, das linhas de pesquisa. Ah, Alessandro. Professora, Oi, fale. a senhora sabe onde que a gente encontra as linhas de pesquisa no site do IFB? Porque eu não consegui achar. Não, elas estão no manual de TCC. Ah, no manual E de TCC. eu separei um texto e coloquei dentro do NEAD. E vou apresentar já já para todo mundo aqui. Ah, tá. Obrigado. De nada. Então, na nossa sala de aula do NEAD. Professora, enviei o site do Normaliza, que tem Obrigada. as As regras da normas. ABNT, as normas. Eu vou colocar dentro da nossa biblioteca aqui. Eu não sei se vocês viram, eu coloquei a nossa biblioteca, alguns textos. Eu fiz uma biblioteca dentro da sala do NEAD. É importante também acessarem a sala. Estou colocando o link do Normaliza aqui na nossa biblioteca. Certo, já tem mais gente aqui respondendo. Quem já respondeu, quer falar um pouco sobre o que está pensando em pesquisar, por favor? Até para inspirar outros colegas? Carol, você está falando com a gente? Eu estou vendo sua boca mexer, mas se você está falando, o microfone não está ligado.
Oi, Cíntia. Olha eu de novo. Eu não respondi, mas eu tenho noção, sim, ideia do que eu quero, enfim, escrever. Então pode compartilhar com a gente. Tá bom, amor. Então, eu tô desenvolvendo pesquisa de mestrado lá na UFBA, né? E a pesquisa, de uma maneira globalizada, ela tem dois eixos, que são dramaturgia e identidades culturais. Para a licenciatura, os meus planos são de usar um trabalho solo, que é o Homem na Prancha, que ele é um trabalho que tem um caráter, como é que se diz, gente? Ele tem um caráter relativamente pessoal, assim, né? Ele tem dois aportes que são a obra do William Turner, o pintor inglês, que é o Navio Negreiro, e um livro, um conto de terror fantástico do Guy de Maupassant, que é o Orla. E desemboca numa pesquisa sobre a minha ancestralidade ameríndia e de África, né, como candomblessista iniciado. Então, o que eu tenho entendido é que tem duas frentes de metodologia que me parecem que faz sentido, que uma é a pesquisa autoetnográfica, né, em especial para o Homem na Prancha, e a crítica de processos da Cecília Salles, que é a crítica genética também, já fui chamado de crítica genética, porque ela faz um trabalho de análise documental, buscando os vestígios do processo de criação, para, enfim, entender a obra por um outro olhar, assim, além do olhar do criador. Assim, é bem interessante. Eu gosto bastante, eu tenho lido bastante dela. Aí, por enquanto, o que eu tenho é isso. Você Ótimo. acha que faz sentido? Eu acho que faz. E acho que você pode aproveitar isso que você está falando, sim, dentro do TCC. Você é um exemplo ótimo do que eu falei aqui no início, que a gente está com uma turma bastante heterogênea. Você já tem bastante noção de metodologia de pesquisa, já conhece tipos de pesquisa, já está utilizando as ferramentas. E tem gente que talvez ouviu você falar e não conseguiu entender nem a metade do que você disse. Professora, agora tá dando para me ouvir? Tá. E porque, né, você trouxe aí vários tipos de pesquisa, autoetnografia, pesquisa documental e até um método novo que eu desconheço. Então, você está bem avançado na metodologia da pesquisa em dança e pessoas que têm também alguma experiência com metodologia científica. E aí, como eu estava dizendo, o nosso curso ele vai se pautar muito numa coisa bem básica para ajudar quem não tem habilidade, não tem conhecimentos. Então, pode ser que para pessoas como você seja muito introdutório, né? Enfim. Mas você vai fazendo e a gente vai acompanhando os instrumentos que você vai utilizar. O seu levantamento bibliográfico já é uma aplicação de um instrumento de pesquisa. Né? Tudo isso, você já tem praticamente o curso pronto. Né? Um pré-projeto, acho que você vai escrever com muita facilidade. Mas é bom você estar com a gente porque ajuda, né, no debate, nas pessoas que estiverem aprendendo, você vai compartilhar com a gente esses conhecimentos. Oi, professora. Alguém vai falar, gente? A Carol ia falar. Ah, tá bom. E a Cacá levantou a mão. Aí temos Carol, Cacá e Alessandra. Podem falar. Uai, Carol, eu não estou escutando mais, não. Eu estava escutando. Agora que você pôs o fone.
Não estou escutando mais. Não estou escutando. Não estou escutando. Não. Não. Cacá, fala enquanto a Carol... Carol, habilita seu microfone. Tá, Carol fala depois. Pode falar, Cacá. Tá me enxergando? Sim. Cíntia, para falar agora um pouco da pesquisa, não é isso? Isso. Só me confirma, eu respondi o formulário agora. Tá. Então, né, o que é que acontece? Eu pesquisei vários eixos de ramificações durante a faculdade, né? Mas desde o início do curso eu venho como bolsista do PIBID, que eu pesquisei junto com a Larissa, o recorte de gênero e raça, étnico-racial, e apliquei oficinas de frevo, danças populares nas escolas. A partir daí eu usei o tema do corpo político. Aí me apresentei e tal, fui para congresso, e daí saiu de inquietação minha, depois de ministrar aulas, oficinas, sobre o que eu queria pesquisar de uma formação que eu fiz de Paulo Freire, no Centro de Formação, uma formação online aqui, do Centro Cultural Paulo Freire. E eu comecei a escrever sobre o movimento transgressor do frevo e a educação libertária. E coloquei isso e fui contemplada como bolsista do PIBIC agora, né? Meu projeto vai até a minha formação. Eu queria fazer o meu TCC sobre mulheres na dança, no frevo contemporâneo, mas acabou que, como eu vou pesquisar para o PIBIC, eu vou usar o tema do PIBIC para o meu TCC. E como eu pesquisei a parte sobre a educadora de dar aula no começo, agora eu estou nessa linha do movimento transgressor na obra. Eu vou fazer futuramente, né, uma dança, um vídeo arte, um etc., algo online, alguma proposta online que comprove isso, né, meus estudos, que educa quem assiste o movimento cultural, que é uma expressão cultural, né? Então, quem para o espectador também está aprendendo e também está fazendo, né? Porque nasce na rua, nasce de tudo isso, e a educação de Paulo Freire já juntava essa comunicação popular com a comunicação popular do corpo, né? Freire, frevo, é isso, basicamente é isso minha pesquisa. Aí eu vou começar nesses 6 meses, a Juliana está me orientando, nesses 6 meses eu vou do arcabouço, do acervo bibliográfico que posso unir, e nos outros 6 meses é a obra em si, né? A arte, o solo, o vídeo, enfim. E é isso. Muito bom. É sempre bom a gente conseguir vincular o TCC a algum outro projeto nosso. No caso, perfeito, vincular o PIBIC, como também a gente pode vincular estágio. Tem gente que faz pesquisa. Mas eu consegui também. Eu dei esse meu projeto, que eu tinha acabado no PIBIC, no estágio no semestre passado, e vou dar nesse no futuro, no 3 e no 4. Então, você está juntando 3 coisas. Muito bem. Então, gente, quanto mais puder vincular o seu TCC a alguma coisa concreta da sua vida e do mundo acadêmico, maravilhoso. Em vez de ficar fazendo vários trabalhos diferentes, né? Foi que eu te falei, assim, veio de ramificações, sabe? Porque eu pude escrever em dança contemporânea, eu já utilizei o popular dentro da dança contemporânea. Aí Sabrina leu e já viu isso, a questão do transgressor, Então foi tudo um fio, né? Puxou o outro. Excelente. Então, tudo se complementa, é isso. Maravilha. Alessandra ou Carol? Carol já está com áudio? Não. O que aconteceu? Quando você voltou aquela hora, você perguntou, está escutando? Eu estava escutando. Agora eu não estou mais. Não. Que frustrante, né? Essa coisa com a tecnologia é uma frustração. Você quer sair e voltar? Enquanto isso, a Alessandra fala. Tá bom. Então, Posso falar, professora? Pode falar, Alessandra, por favor. Então, gente, eu vim tomar realmente uma decisão de querer
pesquisar essa linha de danças do Brasil, até porque mesmo é de onde eu vim. De acordo com as minhas experiências e vivências, né, com relação à cultura do samba, apesar de ter tido outras experiências na faculdade com outros tipos de dança, né, que poderia também agregar, né, junto com a cultura do samba, mas eu nunca mudei essa minha tese de linha de pesquisa com relação às danças do Brasil, porque eu acho que é o que mais me identifico na instituição, até mesmo com a minha maneira de viver, né, com relação ao que eu me identifico. E no semestre passado, eu comecei a pesquisar sobre o tema que o professor já tinha me ajudado a colocar, né? Ele colocou uma introdução, uma ideia, no que eu pudesse puxar o tema através dessa ideia, que foi de. Só um momento. Foi de samba, ensino e identidades. A partir disso, eu escolhi o tema sobre o desenvolvimento da arte do samba nas escolas. Com isso, eu montei, no final da pesquisa, um plano de aula, no caso, e colocando os objetivos, né, as especificidades, né, com relação ao que eu quero trazer nesse plano de desenvolvimento. Então, a justificativa, por que que eu quero trazer essa linha, é porque a importância desse projeto para os alunos de escola pública e crianças de comunidade, porque o público-alvo, assim, que me interessa alunos de escola pública ou mesmo de comunidade, porque eu acho que comunidade é um espaço que agregam muito as pessoas, né, que não têm assim muito acesso à cultura ou que tem, mas não tem a oportunidade de se colocar, de se mostrar. Então, a importância desse projeto é permitir que os alunos eles se descubram e percebam o seu real interesse e desenvolvimento na prática da arte do samba, poder trazer à realidade a importância de ensinar dentro das comunidades, como conteúdos práticos, interdisciplinares, como outras disciplinas, principalmente a arte e educação. Então, o objetivo dessa linha de pesquisa que fala sobre essa questão da cultura do samba é também poder desenvolver um processo educativo na dança do samba e levar também a sua importância no valor educativo, propondo uma construção da performance criativa por meio de música, passos, jogos de aprendizagem. Então, especificamente, é criar relações que estabeleçam relações com pessoas e com o mundo, contribuir para o autocontrole, para questionamentos e a compreensão do mundo, produzir uma criação performativa por meio dessa construção de jogos, utilizando-se o peso, tempo, espaço, algumas coisas do Laban, né, que a gente também estudou bastante, e possibilitar também o incentivo a uma reflexão sobre a relação também dessa arte com as práticas pedagógicas. Então, o principal objetivo dessa pesquisa é adentrar isso que eu acabei de expor. Só que tem várias coisas que eu posso colocar dentro dessa pesquisa. Então, assim, eu tenho várias ideias e eu queria poder dar continuidade, mas aprofundar mais, assim, algo que traz também essa questão de intolerância racial também, porque querendo ou não, a gente sabe que a cultura do samba ela foi uma cultura que foi discriminada por muito tempo, ela foi perseguida por muito tempo. Tem também essa questão também da raça, né, dos negros. Então, eu acho interessante também estar abordando isso também. Eu não sei se a questão religiosa também entraria dentro dessa perspectiva, porque também seria uma problematização também dentro das escolas, porque também acontece essa questão de intolerância religiosa também, que também se liga juntamente com essas questões, né, que vêm da cultura de samba, mas enfim, como você deu a ideia, professora, de eu poder falar sobre essa perspectivas do combate da intolerância racial, e se adentra junto
dessas brasileiras dentro das escolas, então eu estava precisando de um norte, né? Que eu não estava sabendo como é que eu ia escolher o tema, que há tanta ideia. Então, eu vou continuar com essa pesquisa com base nessa perspectiva no que você me deu, nessa ideia que você me deu. Sim, eu só me preocupei agora de ter te dado uma ideia e fazer você criar um TCC muito amplo. É importante a gente ter um foco, ter um recorte. O que eu posso te sugerir em relação a isso, que foi a ideia que eu mesma te dei? Você pode, por exemplo, criar um questionário e aplicar, porque pelo que eu estou ouvindo, você quer fazer uma pesquisa-ação. É uma ação, uma intervenção numa escola ou numa comunidade com aulas de samba que você vai desenvolver os planos de ensino para trabalhar. Você pode ter um questionário aplicado antes para perceber como eles têm, qual é a noção deles em relação à intolerância racial, religiosa ou qualquer tema que te interesse perguntar. Aplica um questionário antes, você aplica as suas aulas e aplica um questionário depois e compara se as aulas de samba trouxeram a eles outras perspectivas relacionadas ao tema que você está pesquisando. É muito mais fácil do que parece, assim. Eu não quero que você faça um compêndio, né, uma grande incursão teórica sobre temas tão complexos que já dizem respeito a outras áreas. Seria mesmo o samba como recurso pedagógico, didático, no combate à intolerância racial, por exemplo, ou mesmo religiosa, que foram os dois temas que você colocou. Então, estou te dando aí uma ideia, mas você reflete, a gente não precisa bater martelo agora, a gente está no início do semestre e tem que ver se isso é viável, né? Tem que pensar. Vamos junto pensando, mas obrigada por compartilhar. Carol já tem áudio? Oi, Carol saiu. Acho que ela foi apertar para falar e desligou. Já fiz isso várias vezes na vida. Voltou. Tá desligado, tá mudo. Pronto. Agora sim, muito bem. Fiquei tão emocionada que voltou que eu saí da chamada. Para minha pesquisa, o que acontece? Eu comecei a cantar agora, né? Estou me tornando cantora. E nesse processo, junto com aliando minhas vivências com a dança, eu percebi que é preciso estudar para alcançar o que você quer, né? Assim, para réis mortais, né? Porque existem as pessoas que nascem prontas para o mundo e tudo mais, mas para o resto de nós, eu, como exemplo, eu tenho que estudar 24 horas por dia, senão não funciona. E durante o semestre passado, eu fiz uma vivência durante o evento de somática, que era que era uma imersão celular, né? E aí eu fiquei muito tocada por essa experiência, né, de voltar a sentir as células, a respiração, os fluidos, né? Porque durante essa pandemia a gente deu uma afastada, né, desse tipo de vivência. Antes era quase toda semana você tinha um impacto desse, com uma vivência dessa que te fazia repensar todo o corpo, e depois que a pandemia veio, ficou um pouco mais distante, né? Então eu fiz uma conexão entre, assim, na minha cabeça, né? Uma conexão entre respiração, canto, dança e preparação. Então, no meu TCC, eu gostaria de argumentar a importância que a respiração tem, né,
focando no viés da energia, da conscientização, e assim, trazer ferramentas de preparação física e emocional, porque eu acredito que para todo dançarino, quando você só dança, quando você vai para a voz, é um outro universo. E eu acho que vice-versa, né? Quando você só canta e você vai dançar, é um outro universo. Então, eu gostaria de falar sobre esses dois universos juntos, a voz e a dança, né? E o corpo. E colocar argumentos como que a voz é corpo também, porque é matéria, né? Porque a voz é ar. Foi até a professora Sabrina que me deu esse insight, né? Então, o meu viés de pesquisa, assim, eu gostaria que fosse mais esse, somático. E eu, assim, só que eu senti uma dificuldade em encontrar o professor para dar continuidade a essa pesquisa, né? Porque como é Eu canto... vou te indicar o professor Diego Pizarro, porque além de ser muito conhecedor da educação somática, ele foi orientado no mestrado dele, uma parte do mestrado, pela Silvia Davini, que né, ela já faleceu, era uma pessoa que estudava muito essa questão da voz e do corpo. Tá? Então, Tá te bem. indico o professor Diego, você pode conversar com ele, se ele puder te orientar, será muito bom, mas de qualquer maneira ele pode te indicar leituras, ele pode te indicar caminhos. Porque assim, gente, vocês, mesmo que vocês escolham alguém para orientar, não precisa ficar preso só naquele professor, ou assim, vamos supor que um professor não possa te orientar naquele momento, ou até esteja de licença, mas esse professor ele pode contribuir de alguma forma, indicando leituras, dando algumas ideias, trocando conhecimentos, batendo um papo com você. Então, procurem todos os que vocês... Eu fiz uma pergunta no formulário, né, pedindo 3 indicações, mas não precisa se fechar. Você pode pedir ajuda, auxílio, indicações de livros e tudo mais, para todo mundo que está no curso e até quem está fora. Tem gente que tem contato com professores de outras instituições, isso não é um problema. É sempre somando, né? Em pesquisa, quanto mais a gente soma, com cuidado para não se perder, né? Porque também se abrir demais, às vezes a gente fica perdido. Mas é isso. Professora, eu tenho mais uma dúvida, assim. Sim. O TCC, quando a gente pensa no TCC, o que exatamente a gente tem que defender, sabe? A gente tem que defender uma tese ou uma ferramenta, porque eu estava pensando mais indo para o lado de desenvolver ferramentas, sabe? De trazer um conceito, né, sobre tudo, e formular ferramentas, coisas práticas, sabe? Eu costumo dizer, quando estou em bancas, que o TCC ele é uma porta. Ele é a porta para esse universo acadêmico de pesquisa. Mas, como diz o Fauzi, ele tem que ser uma porta que te leve para um lugar que vai funcionar depois. Né? Ele é uma porta para depois você ir para um mestrado, para um doutorado, ou, enfim, fazer uma outra pós, uma pós-lato sensu. Então, não se cobrem. O que eu costumo ver é que as pessoas chegam no TCC se cobrando num rigor como se fosse um doutorado, né? Nós não teremos tese para defender no TCC, nós não teremos dissertação para defender no TCC, nós precisamos mostrar habilidades de pesquisa, né? É uma iniciação, é como se fosse a certidão de nascimento
de você como pesquisadora. Você está desabrochando no ato de pesquisar. Isso pode ser estimulado também no PIBIC, PIBID, PIBIT, etc., mas costuma ser, né, culminado no nosso curso de licenciatura pelo TCC. É muito mais simples, e aí eu sugiro que vocês leiam os TCCs dos colegas. Se eu não me engano, é para estar na biblioteca. Deixa eu até olhar, porque isso é importante. Porque a gente cria várias ideias, né, sobre o que é o TCC e muitas expectativas, né? E, assim, e depois que, agora, né, que você falou, eu realmente estou pensando no TCC em algo para mim mesmo. Porque, assim, assim, porque com essa pesquisa escrita, eu quero me pesquisar, me entender e quem sabe, assim, né, se alguém se interessar e querer ler um TCC, meu, ver alguma coisa também, mas eu tô indo por esse viés de pesquisar algo mais aqui, sabe? Porque no meu PIBID eu fui pesquisar Chico Science, né? E, assim, é um movimento que aconteceu em outro estado, numa outra época, de uma outra forma. Então, eu percebi que pesquisar dessa forma intangível, né, foi muito complexo. Foi muito complexo. Eu tive que ler bastante, que me envolver bastante. E, ainda assim, eu acredito que a minha pesquisa, ela foi extremamente superficial e introdutória, porque eu não estava lá, né? Então, como eu não sou uma cientista social, né? Então, para mim foi complexo pesquisar isso. Então, para essa pesquisa, eu realmente gostaria de pesquisar algo tangível mesmo, que eu estou aqui comigo, que eu estou praticando e que vai me ajudar na minha vida. Olha, é isso aí. Sem muito estresse, sem muito se cobrar. Eu entrei aqui na biblioteca do IFB, na do Campus Brasília, coloquei no campo de pesquisa. Eu acho que é melhor eu abrir e mostrar para vocês. Cacá quer falar, né? Cíntia, só para dar um adentro sobre esse negócio de VTCC, no primeiro período, o Grossi pediu para a gente procurar os TCCs, pesquisar e criticar também, aprender sobre, falar o que funcionou, o que não funcionou, deixar isso como objeto de estudo de leitura e produção. Então, quem fez a leitura e produção com ele já fez esse corre de atrás dos muito bom. Pesquisar o que pode ser feito de novo, né? Só para falar mesmo. Sim. Muito bem. Eu vou apresentar aqui para vocês, porque, né, tem gente que ainda não... Eu entrei aqui, tem gente que ainda não fez essa pesquisa. Eu entrei aqui na biblioteca, na área de consulta da biblioteca do IFB. Aí tá aqui. Vocês estão vendo, gente? Sim. Sim. Aí tá aqui, né? Biblioteca Brasília, que é onde vão estar o material de dança. Aqui, coleção todos. Tipo de material, coloquem monografia, que vocês vão encontrar os TCCs. E aí você pode colocar aqui no termo de pesquisa dança. Aí você vai pesquisar, os dados serão gerados. Tem coisas aqui que não são da dança que aparecem, não sei porquê, né? Que é o desafio dos gestores pela busca de qualidade, mas aqui já começa a ter, ó, a criatividade no ensino da dança clássica, dança como alternativa em busca de proporcionar qualidade de saúde na gestação e por aí vai, tá vendo? Tem vários aqui, eles encontraram 78 registros. E assim vocês vão poder ter contato com os materiais que foram escritos e foram publicados e estão aqui. Ok? Professora, só uma curiosidade. Quando a gente for falar, tiver no 8º semestre para poder apresentar o TCC, como que é? A gente vai só entregar o trabalho
por escrito ou a gente vai ter que falar sobre esse trabalho? Eu nunca vi. Tem a defesa. Tem a defesa. Ah, tá. Isso. Então, assim, é até bom essa pergunta, Alessandra, porque muita gente se confunde achando que aqui a gente já vai começar a fazer o TCC. Se você já tiver bem adiantado com habilidade de pesquisa, você pode começar sim a fazer o TCC, mas o nosso foco aqui, por enquanto, é projetar, é um projeto do que será meu TCC no próximo semestre. Então, nós não vamos terminar essa matéria com o TCC pronto, de jeito nenhum. Quer dizer, não é de jeito nenhum, né? Vai que alguém aqui já consegue se adiantar, faz o projeto super rápido, ou já está em outros cursos, como o Edson, por exemplo, que já está bem adiantado, está até no mestrado, enfim. Mas a ideia na nossa matéria é você projetar como que você vai fazer seu TCC. Aí você projeta, vão estar todos os campos do que você vai fazer no seu TCC. No semestre que vem, você vai executar esse TCC. Você pode até começar a pesquisa já agora, mas aí você vai fazer o texto do TCC. Aí, no dia da defesa, primeiro vai ter uma pré-banca, que a gente chama no meio do semestre, com um professor e a pessoa que te orienta. Essas duas pessoas vão te dar um feedback de como está indo o seu trabalho, para você fazer melhorias, enfim, agregar outras coisas, ou, né, para que você não... Porque a gente colocou essa pré-banca no meio do semestre. No meio, não, às vezes é um mês antes do final, enfim. Na segunda parte do semestre, a gente colocou essa pré-banca para que a pessoa não chegue na banca e sem nenhum feedback de um outro professor. É mais legal ter isso, é como acontece no mestrado, no doutorado, que tem o que a gente chama de qualificação, que é onde você tem um feedback de como está indo o seu trabalho. Porque, às vezes, só você e a pessoa que te orienta ficam meio cegos, assim, não estão vendo algumas coisas que podiam melhorar no trabalho. E aí, quando chega no final do semestre, você faz o que a gente chama de defesa de TCC. Você está numa sala, no caso tem sido online por causa da pandemia, você apresenta o que você fez, muitas vezes com slides ou vídeos, e você vai conversando, e dois professores, além da pessoa que te orienta, vão fazer perguntas ou vão comentar o seu trabalho. É isso. Expliquei direito? Será? Agora eu quero apresentar para vocês a nossa sala do NEAD. Tá vendo aqui? Deixa eu tirar. Tá aí. Porque aqui a minha parece. Deixa eu desativar a edição. Parece as coisas que eu posso mexer aqui e editar. Pronto. Ó, então, por que eu estou abrindo aqui? Porque tem algumas coisas importantes da gente ver que a gente tem na nossa sala de aula, tá? Então, tem aqui o painel de avisos com o link para essa aula, a avaliação do formulário que vocês já responderam, a maioria aqui. Nesse acervo textual, que é a nossa biblioteca, a gente tem vários textos sobre tipos de pesquisa que a gente vai aprender, ou quem já quiser ir se inteirando. Tem um livro aqui sobre métodos, aí tem textos avulsos sobre tipos de pesquisa específicos. Também coloquei um link para esse Normaliza, que é um manual que foi criado pelo IFB para normalização relacionado... Aqui, tá aqui. Pensei que ele ia direto, mas não foi. Esse Normaliza é o Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos, com base nas normas da ABNT, que é utilizado pelo IFB. E tem, inclusive, aqui um template com modelo, um arquivo para você ir fazendo o seu TCC. Mas isso é para o TCC, não é para o projeto. Por isso, eu coloquei aí mais em termos de consulta.
A gente tem aqui um vídeo que ontem a gente já viu, eu apresentando o plano de ensino. Temos o plano de ensino em PDF e um cronograma do semestre que eu também já apresentei aqui ontem. E aqui começam as atividades assíncronas que a gente vai ver o que é pesquisa. Vocês vão dizer quais são as perguntas de pesquisa de vocês, isso aí a gente vai... depois do vídeo vocês vão saber responder. E aqui é o que eu quero apresentar agora, que são as linhas de pesquisa aqui da licenciatura em dança. Então, nós temos 3 linhas de pesquisa. A maioria de vocês respondeu que não as conhece. Algumas pessoas disseram que conhecem, mas talvez não sejam essas as linhas que a pessoa conhece, né? Não sei. Mas são estudos pedagógicos em dança, processos de criação em dança e estudos críticos analíticos em dança. Então, eu vou ler aqui cada uma para a gente depois discutir. Então, os estudos pedagógicos em dança são estudos teórico-práticos que problematizem diferentes etapas ou processos do ensino-aprendizagem da dança na contemporaneidade, em suas diversas linguagens e contextos. Desenvolvimento de metodologias de ensino, processos de avaliação, recursos tecnológicos aplicados ao ensino da dança, estudos interdisciplinares em dança em conexão com as diferentes áreas do conhecimento no contexto escolar. Então, por exemplo, a ideia da Alessandra, eu acho que se encaixa nesse tópico. Aí professora, eu vi qual o tópico que a senhora está falando? Eu acho que eu estava vendo sobre isso agora, eu identifiquei mais com o primeiro. Qual que a senhora se refere? É o primeiro mesmo que eu estou falando. O primeiro, né? Que é o que tem mais a ver com o que você relata. Temos o de processos de criação em dança, que são estudos aprofundados envolvendo reflexão teórico-prática que contribuam para a investigação do papel docente nos processos educacionais, acerca das temáticas, pesquisa e análise do movimento, estudo dos elementos do movimento que compõem a dança, processos de criação, composição e estruturação coreográficos individuais ou em grupos que resultem em processos, produtos artísticos. Aí já entra um pouco do que Edson trouxe para nós que ele estava fazendo. E a terceira linha é estudos críticos analíticos em dança. Esta área propõe pensar e problematizar os aspectos críticos e analíticos da dança enquanto área de conhecimento. Articula eixos interdisciplinares que dialogam com questões antropológicas, filosóficas, históricas e ou sociológicas da dança e suas epistemologias próprias conectadas à prática docente. Então, essas são as linhas que nós temos aqui. E isso está disponível aqui na nossa sala do NEAD para você consultar sempre que você quiser. E nada disso, gente, vai ser uma camisa de força. Você pode começar o seu projeto pensando em trabalhar numa linha e no meio do caminho você decidir que não é mais essa linha que você quer. Você sempre pode mudar de ideia se for o caso. Então, em relação a isso, vou abrir o microfone novamente para que vocês se manifestem sobre as nossas linhas de pesquisa. Pode falar, Felipe. Deixa eu ir lá falar um pouco da minha pesquisa também. Eu conversei muito com o Grossi, né? O Grossi que me ajudou bastante nesse processo aí. Que inclusive eu estava meio perdido, assim, do semestre passado. E aí a gente fechou um tema. O meu tema é do gesto ao palco. E aí a única dúvida que eu tenho, na verdade, é como que vai ser essa finalização, né? O Grossi me deu a ideia de algo partindo do macro para o micro e eu
também penso que pode acontecer o contrário, de sair do micro e finalizar com um produto e tal, uma composição, alguma coisa do tipo. A ideia é passar por ícones artísticos, assim, de uns exemplos que a gente discutiu foi a obra de Michelangelo. Tem também um filme que ele me disse lá para eu assistir, para eu embasar, que é Odisseia no Espaço, e as obras da Pina e da Martha Graham, né? Então a ideia é passar por esses ícones na arte de um modo geral, de como que o gesto dá o start no processo criativo e como que a partir de um gesto, de algo simples e pequeno, a gente compõe toda uma obra. Então a ideia é partir dessa análise, e aí eu ainda vou discutir isso com a Raquel, né, que a Raquel vai me orientar, se a gente finaliza com algum processo, com uma coreografia, sei lá, um mini espetáculo, alguma coisa do tipo. Muito legal. Já tem praticamente desenhado o projeto. Assim, e vocês que já falaram, é bom pensar, isso aí vai ser tema mais para frente, quais são as perguntas que vocês desejam responder. Eu vi você falar uma pergunta já, uma questão de pesquisa, que é de que modo o gesto leva à criação. Não é praticamente isso que você quer responder? Sim, sim. Então, você já tem uma pergunta. E isso é um ponto de partida muito especial. Encaminhou no WhatsApp a BNT, se quiser colocar. Vou colocar sim, Alessandra. Obrigada. Então, se quem já falou quiser ir pensando, e quem ainda não falou, por favor, fale. E é bom todo mundo que puder participar, principalmente se a pessoa tiver sem ideia, porque é bom a gente conversar. Dúvidas, tudo. Estamos abertos a isso hoje. Hoje e sempre. Ai, prof, eu tô bem sem ideia. Assim, eu tinha muitas coisas que eu queria e até eu ia começar a pesquisar no PIBID e foi bem ruim, porque daí o que eu queria parece que não era bom, e aí eu tive que pesquisar outra coisa que foi legal também. E eu não sei, mas Você pode me dizer o que não era bom? assim, o meu, né, eu queria pesquisar sobre a questão das bailarinas negras e do método, fazer um método de balé no corpo brasileiro. Por que isso não é bom? Assim, só para eu entender. Não sei, foi descartado como uma coisa ruim. Ai, Estranho. Acho estranho. Acho aí muito estranho. não, não rolou. Aí eu pesquisei até sobre contos, porque como tinha o recorte racial, né? A gente pesquisou sobre a lei da. Me ajudem, gente. É a 1639? 11 mil. 11 mil 11.645, e barra 11 8. mil. As duas, isso, foram as duas. Gente, tomem E. muito cuidado, Jennifer. Eu vou te interromper. A gente tem que tomar Pode. muito cuidado para não fazer a pesquisa que o professor quer que a gente faça. Então, tomem muito cuidado com isso. Ou para deixar de fazer a pesquisa que a gente quer fazer, porque o professor não concorda com a pesquisa. Não significa que o seu tema não é bom. Eu não vejo nada de ruim no tema que você coloca. Não vejo. É só um toque. Agora, existem temas que eu não tenho habilidade para orientar, por exemplo. Talvez tenha sido isso que aconteceu, né? Talvez a pessoa que descartou seu tema não se sentisse confortável, não se sentisse com conhecimento para orientar. Eu não tenho, por exemplo, condição de orientar o trabalho da Carol. Eu não domino, não conheço educação somática, então
Eu não diria para ela, não pesquise isso porque esse tema não é válido. Eu diria, eu não tenho condição de te orientar nesse momento com esse tema porque eu desconheço essa, né? Eu não tenho habilidade para isso. Desculpe interromper, mas pode continuar. Mas aí é isso. Teve um outro trabalho que aconteceu que foi sobre as questões sociais, né, da turma, não sei, muita gente aqui deve lembrar, que foi foi tipo de inclusão, e aí a gente fez uma oficina no presídio de práticas integradoras. E aí eu comecei a fazer pesquisa sobre isso, das mulheres dançando no presídio, eu gostei bastante. Aí essa seria um outro viés que foi muito apaixonante, foi muito legal, porque gostaria muito de pesquisar essa dança que, né, às vezes traz liberdade num lugar tão resquício, tão limitado. É isso. Sim, mas eu não sei muito nem bom. por onde Acho que começar também. os dois temas são viáveis e eu acredito que são bons, assim. Aí precisa ver. Quando a gente está em dúvida entre dois temas, o que a gente tem que levar em consideração? Em primeiro lugar, com qual deles o nosso coração bate mais forte? Porque a gente vai ter um envolvimento emocional durante a pesquisa. E qual a viabilidade também? Porque ouvindo você falar, eu acho que o grande desafio que você enfrentaria no primeiro tema que você colocou é pensar em criar um método. Isso aí já é coisa para um doutorado. Você criar um método é uma responsabilidade muito grande que durante um TCC você não dá conta por conta do tempo, por causa das ferramentas que a gente dispõe, porque é mais um início. Mas nada impede que você problematize a temática, que você fale sobre o tema. Enfim, aí a gente vai ter outros momentos para você escolher o seu tema. Vou responder a pergunta que está aqui antes de deixar o Lucas falar. Luane Lira. Cíntia, queria saber quais as chances de conseguir fazer o TCC em dupla. Luane, temos no nosso PPC de agora a possibilidade, sim, de fazer TCC com mais de uma pessoa. Eu já orientei o TCC na segunda licenciatura que nós tivemos aqui, que era dos professores do GDF, com 5 pessoas trabalhando o mesmo tema. De qualquer maneira, cada pessoa vai ter que escrever um TCC separado. Pode ser que compartilhem trechos, porque pesquisaram em conjunto, mas cada pessoa vai ter que trazer a sua parte, a sua contribuição individual no seu próprio TCC. Não dá para ter um TCC idêntico com 2 pessoas juntas. Será que eu expliquei direito? Entendeu. Tá? Vamos supor que eu e você, a gente queira falar sobre, sei lá, danças brasileiras. Né? Aí, que recorte de danças brasileiras a gente quer fazer? Aí a gente escolhe um recorte. Aí eu vou dar um exemplo das meninas que eu orientei. Eram sobre danças circulares que eu orientei. Eram 5 pessoas, mas cada uma falou de aspectos específicos das danças circulares. Uma pegou numa perspectiva histórica, a outra falou sobre a composição cênica, uma outra pegou a parte da dramaturgia, enfim, cada uma foi falando sobre um aspecto que escolheu. Lucas, é você? Pode abrir o microfone. Obrigado, professora. Então, assim, eu também não tenho um tema assim definitivo, né, para o TCC, né, assim, o que eu penso assim, tipo, me veio 2 sugestões, estava até falando com uns amigos assim, para poder ver o que eu poderia fazer, né, mas umas 2 sugestões assim para o TCC, mas me veio uma outra questão também sobre uma outra forma de poder de fazer também, uma forma de trabalho, mas eu não sei como essa forma é feita no curso, né? Mas aí é bom que você pode me tirar essa dúvida aqui para mim, aqui certinho.
assim, do TCC, assim, que eu pensei assim, fazer, o que eu sou muito, eu pensei fazer algo relacionado a mais artístico e comercial, né? Tipo assim, tipo, uma pesquisa assim, fundando mais, por exemplo, que eu sou que essa primeira vez que eu tô pensando que, como eu, tipo, eu sou da área das urbanas, né? Então, assim, eu vi quanto que queria falar alguma coisa mais sobre, tipo, coisa assim, evolutiva, assim, de estilo e tal, né? Tipo, como se fosse, tipo assim, falando algo relacionado a, tipo, a evolução de cada dança, assim, tipo, num determinado momento, né? Aí uma ideia que me veio sobre a questão, assim, falar sobre das dancinhas que hoje estão surgindo hoje, né? Tipo, aí, tipo, que eu vejo que a gente vê muitas coisas assim, tipo de TikTok, essas coisas assim, muita gente fazendo passo assim, que é muito até parecido com o que nas danças urbanas fazem muito, né? Aí me veio muito assim, na questão assim, falar se isso evoluiu ou se eu um retrocesso assim na área das urbanas, né? Aí essa é a primeira sugestão, né, que me veio assim, que não é uma definição, mas tipo, mas é uma ideia assim que eu poderia usar aqui para o TCC. E já a segunda opção que eu teria para o TCC, tipo, falar que como tipo há muitos anos que eu tenho que eu faço artisticamente faço trabalho como cover do Michael Jackson, né, me veio uma tipo assim poder falar assim questão de como que tipo o que ele fez assim que foi impacto assim na dança em geral, assim, na cultura pop, assim, né? Tipo, o que fez assim que muitos dançarinos pegaram assim de referência, por que botam ele aqui assim, mais também nesse ponto, assim, mais tipo de pesquisa assim, dele como referência, né? Aí essa seria a segunda. E já a terceira sugestão já não é nem a do TCC, mas uma outra forma de fazer o TCC, isso eu vim conversando com um colega meu lá que só que eu não sei se o IF faz, né? Que é tipo fazer tipo um negócio assim, mais questão assim, análise de obra, fazer tipo falar num trabalho que eu fiz prático, alguma coisa assim. Pode ser, não sei, tipo um espetáculo, um vídeo, uma coisa do tipo assim, e falar mais daquele projeto. Só que eu não sei se o curso do licenciatura aceita esse tipo de forma, se é só o TCC assim, definitivo, eu posso fazer também com essa parte de análise de obra também. Eu queria saber se é também possível, que se for, tipo assim, eu tenho umas ideias assim, tipo, uns negócios, uns trabalhos que eu fiz para poder fazer, e depois poder falar assim, exatamente o que trato, né, para poder fazer uma coisa mais prática do que muito assim, tipo, argumentado, teórico, assim, né, mas eu queria saber se é possível, senão eu faria mais, viria uma dessas duas sugestões ou outras aí que eu poderia pensar, para poder fazer. Véio. É possível, sim. Eu vou responder o Lucas primeiro, já te respondo, Luane. É possível, sim, fazer análise de obra, de processo, principalmente. Inclusive, a Maritza Guilherme Mota, que eu co-orientei, ela fez um processo criativo e escreveu sobre esse processo e trouxe algumas análises sobre a obra. Sim, isso é possível e está naquela linha de pesquisa dos processos de criação. Eu acho que os seus 3 temas são viáveis. Eu adoro Michael Jackson, sou suspeita, né? Eu ia querer muito orientar esse trabalho. Mas, enfim, e o seu primeiro tema está muito em voga, tem mais gente querendo falar sobre as danças da internet, principalmente com a pandemia. Também vejo como possível. Eu me preocupo só com uma coisa que você falou, porque a gente deve evitar em pesquisa juízos de valor, no sentido de, será que essa dança é uma evolução ou é um retrocesso? Isso aí vai entrar no campo do senso comum, da opinião e do gosto, do julgamento. Você pode mais analisar como um processo, né, histórico, enfim, como que essas coisas estão acontecendo, evitando esse julgamento. Não tem como a gente comparar as danças. Se a gente fizer isso, a gente foge do que é a pesquisa. A pesquisa ela tem que ter o máximo de imparcialidade na questão do juízo de valor, né? Por isso que eu também estava me perguntando se
O problema que a Jennifer enfrentou não tem a ver com as pessoas acharem que o balé clássico não deve, sei lá, não é adequado para o corpo brasileiro ou para o corpo não branco, não sei. Isso aí a gente não pode ficar entrando nesses julgamentos, assim. O Lucas é bom no trampo do Michael que ele faz. Eu nunca vi, eu fiquei até surpresa de ver aqui que você é cover do Michael. Gostei. Luane, a defesa foi conjunta. A defesa dessas 5 meninas foi ao mesmo tempo, mas cada uma teve o seu momento de falar, tá? Cacá, acho que não tem ninguém na fila, pode falar. Cíntia, as perguntas a gente vai responder não agora nessa aula, em outra aula, é isso? Isso. Tá aqui no... As perguntas, elas estão para o dia 13. Obrigada. Na semana que vem, que é a aula assíncrona, vocês vão escrever as perguntas. Tem aqui um fórum, uma tarefa. Uma tarefa aqui no NEAD, na atividade assíncrona do dia 13. Tem um vídeo sobre o que é pesquisa, em seguida as perguntas, e lá o texto sobre as linhas de pesquisa. E, assim, a pergunta mais pessoal mesmo, porque tu tinha me falado antes, né, para pensar nesse mundo virtual, e tu fez muito bem os vídeos. Como é que foi, assim, para tu, assim, sabe? Qual? Os vídeos que estão no NEAD? Isso, foi muito bom, assim, foi muito claro, direto e bem feito mesmo. Você quer saber qual é a ferramenta que eu usei? Eu uso o Prezi. Prezi. Não, e como é que foi pra tu, assim, tipo, a transição? Tipo, que eu ainda tô nesse rolê. Tô falando muito tipo, deixa eu voltar. A transição da educação, entendeu, pro mundo virtual. Tu já tinha essa vontade, assim, esse ímpeto. Olha, como é que foi? Eu tive uma experiência na UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil. Antes de entrar no IFB em 2010, em 2007, 2008 e 2009, eu fui tutora e depois virei professora conteudista da UAB, da Universidade Aberta do Brasil, nos cursos de licenciatura em artes visuais e teatro. Então, eu tive um treinamento de Moodle e sempre gostei das aulas online. Só que na pandemia, eu achei o ó. Aí eu já não sei mais quem eu sou. Porque, sabe, uma coisa é você pensar no curso, porque na UAB você tem os professores conteudistas, tem os tutores, tem uma equipe para dar as matérias. Não é que nem a gente aqui que fica sozinho gravando vídeo, é bem desafiador. E fazendo os encontros aqui. E o que mais me frustrou, que foi o motivo de eu ter ficado super mal, eu fiquei com uma depressão horrível no semestre passado, foi ver a dificuldade que algumas pessoas estão enfrentando para acompanhar. Tem gente que só tem o 3G e não tem crédito e não tem como assistir às aulas, é uma frustração, é uma coisa medonha que acabou comigo. Então, mas... me atendo à sua pergunta, é meio que virar atriz, né? Fazer os vídeos de aula. É um desafio terrível. E aí, às vezes, eu gravo, aí eu acho horrível, e depois regravo. Para fazer esses vídeos para a metodologia da pesquisa em dança, eu levei vários dias, né? Mas tá ótimo, sério. Que bom. É por isso que eu perguntei, porque para mim, né, é um mercado que eu quero adentrar, mas eu ainda tenho isso, várias questões também. E eu fico misericórdia. É difícil. É isso. Não, e essa coisa de virar TikToker, Instagram, eu não baixei TikTok ainda, mas acho que vai ser, que eu vou ter que fazer isso. Sim. Deixa eu abrir aqui, ó, tem uma fila agora de pessoas com a mão levantada, Cacá. Vani. Bom dia, Cíntia, bom dia, gente. Bom dia. Então, eu trabalhei com o Grossi, né, no último semestre, e assim, não era nada definido ainda, mas eu queria levar para a dança-terapia. Era até o uso de uma dança lúdica, no caso seria a ciranda, né,
uma ciranda, brincadeira de roda, e ver os efeitos dessa dança em pacientes ou pessoas com transtornos mentais. Como eu trabalho no hospital psiquiátrico público, aí eu pensei, ou eu poderia levar para essa dança, né, para o hospital, ou eu poderia também ir para os CAPs, ou então um grupo específico de pessoas com transtornos mentais. Enfim, não está nada decidido ainda está em planos. Essa sua ideia é excelente. Se você tem acesso ao hospital, maravilhoso. Porque o mais difícil você já tem, que é o acesso ao hospital. Então, e é como eu falei, você unir o seu trabalho, alguma coisa que você ama, né, e a sua pesquisa é perfeito. E eu acredito que, dependendo, você consegue, inclusive, juntar com estágio. Sim, seria maravilhoso. Seria incrível. Eu sou favorável. Então, acho que a ideia está muito boa. Que bom. Agora, como eu falei já, quando eu li alguns formulários, a gente pode falar sobre isso, sim, pela perspectiva da dança. Sim. Se for para falar sobre a perspectiva da saúde mental, aí já seria um TCC na área de saúde. Sim, sim. Então, e é mais ou menos como eu dei a ideia para a Alessandra. De repente, você fazer uma anamnese antes de começar o trabalho, fazer o trabalho e depois ver um diagnóstico. No caso de pessoas com transtorno mental, não sei se todos teriam condição de responder questionário, mas você pode aferir de alguma, a gente pode ver quais são os instrumentos para ver de que modo aquilo funcionou, né? De que maneira aquilo foi recebido pelas pessoas. Você pode pegar, por exemplo, o depoimento dos médicos, das pessoas que estão lá, dos enfermeiros e tudo mais. E também seria como se fosse uma forma de resgate dessas brincadeiras de roda, né? Levar para a infância, o lúdico mesmo. Seria muito isso. Legal. Acho incrível. Obrigada. Larissa? Bom dia, professora. Bom dia a todo mundo. Então, eu estou assim com muita barulho, gente, bem na hora que eu vou falar. Eu estou com dúvida entre dois temas, na verdade. Um puxa mais para a questão educacional. Eu quero falar sobre dança do ventre, né? E aí eu pensei em falar sobre ensino-aprendizagem da dança do ventre. Falar da abordagem triangular, né? E mais por essas teorias. E esses dias também me veio... eu tive uma aula e aí também me veio... Eu queria responder outra pergunta, né? Que fala sobre como resgatar a essência da dança do ventre, porque como ela, assim, se espalhou por vários países, nem lá nos países árabes ninguém sabe de onde é a origem, né? Então, assim, ela meio que adquiriu várias formas, né? E aí, como que resgataria a essência, né? A partir daí. Eu tô em dúvida entre esses dois temas, assim. Tá vendo minhas lives, né? Sim. Porque eu falei da abordagem triangular, né, em relação à dança do ventre, acho que tem 2 semanas. Olha, existe essa coisa da gente querer resgatar a essência de alguma coisa é meio perigosa, né? Porque quem é que sabe qual é a essência do quê? Eu entendo a sua vontade, talvez caísse numa questão mais tradicional, talvez alguns egípcios concordem com você de que tem que resgatar essa essência. Eu ouço esse discurso, eu vejo algumas pessoas se movimentando nessa direção, mas eu acho muito perigoso a gente falar disso, porque fica parecendo que a gente está definindo o que é essência e o que não é, sendo que as danças elas têm processos dinâmicos de contribuições diversas, de culturas diversas, né? Enfim. Aí a gente vai ter que conversar mais no privado. Se é dança do ventre que vai ser, eu posso te ajudar muito, e eu estou muito imersa agora. Eu ia até falar isso para a Cacá, que ela perguntou dos vídeos, o meu perfil História da Dança do Ventre, que está me ajudando para caramba, porque eu me desafiei a fazer isso
até como uma maneira de me curar da depressão na qual eu me enfiei, e foi ótimo, enfim, a gente pode conversar bastante, Larissa. Ah, eu quero muito, professora. Vamos marcar fora da matéria, a gente conversa. E aí é isso, gente. Vocês, quanto mais vocês puderem aproveitar os professores que possam contribuir com o conhecimento deles para os temas de vocês, cola na pessoa, marca uma videochamada, manda e-mail, manda áudio no WhatsApp, se for possível, porque as pessoas podem contribuir dessa forma para o trabalho de vocês. E eu ia falar uma coisa que eu esqueci agora. Quando vocês tiverem dúvida sobre os TCCs de vocês, para onde que vocês vão, deem uma olhada nos TCCs que já existem, porque, por exemplo, eu vou sugerir para a Larissa, se for falar sobre ensino-aprendizagem na dança do ventre, a gente tem alguns TCCs falando disso já. Tem, inclusive, o da Alessiana falando numa perspectiva da dança do ventre no Instagram, enfim. Ela fez as aulas online relacionadas à pandemia. Tá bom? Então, a gente marca depois. Me manda um WhatsApp no privado. Tá bom. Obrigada, prof. Jonathan... Podem. Todo mundo que quiser falar comigo no particular. Ontem mesmo eu liguei para a Priscila, a gente conversou. A gente está tendo tempo aí, por conta da pandemia, dá para fazer esses atendimentos individuais aí, tá? Manda mensagem que a gente marca. Pode falar, Jonathan. Oi, prof. Oi. Então, o que eu estava, assim, pensando sobre, né, o que eu poderia ver como tema, na verdade, eu ainda estou meio perdido, mas eu estava pensando em algum tema que pudesse me encaminhar para o mestrado. E, de alguma forma, estou pensando em psicologia em dança, ou psicologia e dança, ou esses tipos de área de pesquisa. Eu pensei no professor Fauzi, eu só também não sei assim, quais daqueles 3 áreas de pesquisa ela está enquadrada. E também eu queria ver se, de repente, eu já pudesse ter se a senhora pudesse me encaminhar alguns livros que eu já pudesse já pesquisar sobre essa área. Eu ainda estou um pouco perdido. Tá, a gente pode conversar também. Gente, todo mundo que precisar de indicações específicas para os seus próprios trabalhos ou tiver com questões individuais, a gente marca e a gente se liga. A Cacá está propondo aqui ficar, depois que a aula acabar agora, se mais pessoas quiserem ficar também, a gente pode fazer isso. Eu vou atender ela aqui depois dessa chamada e, enfim, a gente pode conversar. Jonathan, tem o Gross não, tem o Fauzi e tem também a Suzy, da área de psicologia, que podem te ajudar de alguma maneira. Aí, não se preocupem nesse momento em se encaixar nas linhas de pesquisa. Não é obrigado agora, a gente encaixa mais para frente. Na verdade, é só na hora de fazer o TCC que vocês vão se encaixar. Essas coisas todas, elas devem ser um norte para auxiliar, elas não podem ser um problema. Se aquilo virou um problema, descarta. Porque, independente de você juntar 2 áreas, porque assim, ficou mais claro que nos estudos crítico-analíticos você vai juntar outras áreas, ele é mais interdisciplinar. Mas não significa que você não possa fazer nos estudos pedagógicos. Você pode fazer. Ou até no processo criativo. Por que você não pode juntar psicologia, dança e desenvolver um processo criativo? Isso aí vai... Enfim, isso aí é bem possível. Não se preocupa com isso, não. Livros que você queira, se for da área de psicologia, aí eu vou te dizer para você pedir uma ajuda mais para o Fauzi e para a Suzy, porque eu mesma também não tenho domínio, conhecimento na área de psicologia. Sobre metodologia de pesquisa, eu coloquei lá na nossa biblioteca dentro do NEAD. Lá dentro você vai poder ver
as formas de pesquisar. E aí eu acho que a gente pode conversar também, porque, se eu estou entendendo, você está pensando em fazer, entrar para outra área, é isso? Pode sair, gente. Quem precisar sair, pode sair. A gente já está chegando nos finalmente aqui. Você está pensando em migrar para a área de psicologia? É alguma coisa assim? No seu mestrado? Assim, ainda não estou muito certo, mas acredito que eu acho que é uma área que eu gosto muito e eu acho que eu poderia me encaminhar nessa área, porque eu acho que eu não sei se eu iria me sentir muito confortável exatamente na parte artística, né? Eu prefiro entrar na parte acadêmica mais relacionado à psicologia e à psicomotricidade, tanto que teve uma época que também eu estudei bastante esse tema e pode ser meio complexo eu fazer um enquadramento disso, né? Mas até mesmo para poder pegar informação sobre, né? Você me fez lembrar daquela... tem um mestrado em psicomotricidade e movimento, não tem? Tem. Se você colocar psicomotricidade e dança, você encontra, inclusive, alguns textos. Aqui eu coloquei aqui agora e achei, psicomotricidade e movimento dançado, dança e psicomotricidade. Tem bastante coisa que dá para você estudar, Jonathan. Coloca aí no Google, se você colocar dança e psicomotricidade, você acha alguns textos. Quer ver? Professora? Oi. Inclusive, eu já tinha estudado sobre psicomotricidade em uma fase da minha vida, porque eu fiz 5 períodos de pedagogia. Uhum. E aí eu achei que realmente foi bem interessante, ainda mais porque estava tentando mesclar, né, a dança e a pedagogia e a psicologia. Então, a psicomotricidade ela veio bastante a abordar os 3 temas, né? Uhum. Mas aí eu não sei se... Acho bem legal. E eu acho que até talvez... enfim, não sei se o Luiz Cláudio também é uma opção. Eu acho que ele é da área... Eu tenho certeza que ele é da área de psicologia, mas não tenho muita certeza do quanto ele domina essa parte de psicomotricidade, mas você pode conversar com ele. Tá? Mais alguma questão, pessoal? Eu vou parar de gravar, porque se alguém quiser falar alguma coisa particular,